O que algo realmente vale? Uma ação, um imóvel, até uma marca. Como é que a gente chega num número, num valor, em que o mercado inteiro possa, pelo menos teoricamente, concordar? Parece uma pergunta filosófica, né? Mas é a base de tudo em finanças. E é uma pergunta que vale trilhões. Pois é. E por isso mesmo, existe uma tentativa gigantesca de criar regras para responder isso de forma consistente. Exatamente. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Nós pegamos a fonte oficial do assunto no Brasil, a norma brasileira de contabilidade, a famosa NBC-TG 46, sobre mensuração do valor justo. Um nome bem técnico. Super técnico, parece coisa de auditor. Mas a nossa missão aqui é outra. Vamos traduzir esse documento, decodificar o que os contadores e o mercado querem dizer com valor justo e extrair as ideias mais surpreendentes e até contra-intuitivas que estão ali dentro. E a primeira ideia, que já vira a chave de tudo, é a seguinte: valor justo não tem a ver com o preço que você pagou por algo. Tem a ver com o preço que você receberia se fosse vender aquilo hoje. Ah, então é uma visão de futuro, não de passado. Exato. A norma chama isso de preço de saída. É uma mudança de perspectiva fundamental. Não é sobre o passado, é sobre o valor de mercado agora, na visão de quem está de fora. Certo, então é uma perspectiva externa. Vamos desvendar isso. A definição oficial, direto do item 9 da norma, diz: o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. É uma frase densa. Tem muita coisa aí dentro. Tem sim. Cada pedacinho dessa frase foi pensado para evitar brechas, sabe? Transação não forçada, por exemplo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não vale o preço de uma venda desesperada, de quem está sendo forçado a liquidar tudo a qualquer custo. Entendi. E a outra parte, participantes do mercado. Isso também é chave, né? Fundamental. A norma no item 22 define bem. São tipo compradores e vendedores independentes. Que não tem relação entre si. Isso. E que conhecem o ativo, não estão desesperados e agem buscando o melhor negócio para si. Basicamente, gente racional e bem informada. Ok. E essa gente racional, onde ela negocia? Então, a norma assume que esses participantes vão operar no melhor mercado possível. Ela diz que a transação acontece no mercado principal, que é o com mais volume, mais atividade. O mais líquido. Exato. Ou, se não tiver um mercado óbvio, no mercado mais vantajoso. E aí é que começam os detalhes interessantes. Como assim, mais vantajoso? O que tiver o preço mais alto, certo? Simples. Nem sempre. E a norma dá um exemplo ótimo para a gente entender a lógica. Imagina que você tem um ativo e pode vendê-lo em 2 lugares. No mercado A, o preço é $26. No mercado B, é 25. À primeira vista, o mercado A é melhor, paga mais. Certo. Mas agora vamos colocar os custos na conta. Para vender no mercado A, você gasta 3 de comissão e 2 de transporte. Ok, 5 de custo. Isso. Sobra líquido no seu bolso, 21. Já no mercado B, a comissão é só 1 e o transporte também custa 2. Aí sobram 22. Então, qual mercado é mais vantajoso agora? Ah, claro, o mercado B. No fim do dia é o que me deixa com mais dinheiro no bolso. Faz todo sentido. Então, o valor justo é 22. E aí está o pulo do gato. Um detalhe que é crucial. O valor justo não é os 22. Como não? Os custos de transação, a comissão de $1, eles servem só para você escolher o mercado. Uma vez que você escolheu o mercado B, o valor justo é o preço daquele mercado, que é 25, menos o custo para levar o ativo até lá, que é o transporte de 2. Espera. Então, o valor justo é 23? Exatamente, 23. Uau, ok. Isso é um detalhe bem específico. Mas por que essa complicação? Por que tirar um custo e o outro não? Porque a comissão é um custo da transação, não uma característica do ativo. Já o transporte é um custo para colocar o ativo na condição e local de venda. A lógica é buscar um valor mais puro do ativo em si, naquele mercado. É uma distinção sutil, mas que evita que as empresas manipulem o valor com diferentes estruturas de comissão. Entendi.
A norma te força a pensar como um vendedor esperto, caçando o melhor negócio líquido, mas o valor registrado é o do ativo no local. Ok? Mas isso tudo funciona bem para algo que tem preço em vários mercados, né? Mas e quando não tem? E se o que você está avaliando é algo único, como um prédio ou um terreno industrial? Aí a gente entra num dos conceitos mais poderosos da norma, o de melhor uso possível, o famoso highest and best use. Certo. O item 27 diz que o valor de um ativo não financeiro deve ser baseado no seu melhor uso do ponto de vista do mercado, o que pode ser completamente diferente do uso que a empresa dá para ele hoje. Me dá um exemplo prático disso. Pensa numa empresa que tem um galpão logístico velho, mas funcional, numa área da cidade que, sei lá, nos últimos 20 anos virou um centro financeiro, tipo a Faria Lima em São Paulo. Ok, uma área supervalorizada. Exato. A empresa usa aquele galpão para as operações dela e está feliz com isso. Mas qualquer participante do mercado olharia para aquele terreno e pensaria: Isso aqui vale uma fortuna para demolir e construir um prédio comercial de 30 andares. exatamente. E segundo a norma, o valor justo daquele terreno no balanço da empresa deve refletir o potencial de construir o prédio, mesmo que a diretoria jure de pés juntos que nunca vai demolir o galpão. Sério? Sim. O que importa não é a intenção da gestão, é o que o mercado faria para maximizar o valor daquele ativo. Peraí, então o balanço da empresa tem que mostrar o valor do terreno como se ele fosse um arranha-céu, mesmo que a empresa não tenha a menor intenção ou mesmo dinheiro para construir um. Exato. Porque se ela fosse vender aquele ativo hoje, o comprador estaria pagando por esse potencial. O valor justo é sobre o que o ativo pode ser no mercado, não sobre o que ele é para a empresa. Nossa, isso é forte. Mostra que o balanço pode refletir um valor que a própria empresa não está conseguindo extrair. Beleza, entendi o lado do ativo. Mas e o oposto? Uma dívida, um passivo. O valor não é só o quanto você deve? Por que isso precisa de um valor justo? Essa é uma ótima pergunta, porque aqui a lógica se inverte e fica ainda mais estranha. A norma no item 34 diz que o valor justo de um passivo é o preço que seria pago para transferir essa obrigação para um terceiro. Transferir, tipo, pagar para alguém assumir minha dívida? Isso. Quanto você teria que pagar hoje para alguém levar essa sua dívida embora? E é aqui que entra, eu imagino, a parte mais polêmica da norma. Imagino que sim. É o conceito de risco de descumprimento ou non-performance risk. O item 42 é claro. Ao medir o valor justo de um passivo, você tem que incluir o seu próprio risco de crédito. Ok. Agora, pensa nas consequências disso. Se o meu risco de crédito aumenta, quer dizer que a minha dívida é mais arriscada para o credor. Então, para alguém aceitar assumir essa dívida de mim, essa pessoa exigiria um pagamento menor porque o risco de não receber é maior. É isso? É exatamente essa lógica. Agora leva isso ao extremo. Se a sua empresa está muito mal, com crédito péssimo, beirando a recuperação judicial, Um valor justo da minha dívida diminui no meu balanço. diminui. Peraí, isso é contraintuitivo demais. Quer dizer que se a minha empresa está indo mal, o valor da minha dívida no balanço diminui, eu posso, no papel, registrar um ganho contábil por estar quase quebrando? Pode, e acontece. Isso parece bizarro, parece enganar o investidor. A gente viu casos famosos no Brasil como o Americanas ou Oi, que antes da crise tinham dívidas enormes. Pela norma, a piora da situação delas poderia gerar um ganho no resultado. Poderia, e gera. É um dos pontos mais debatidos da contabilidade moderna. Do ponto de vista da lógica do preço de saída, faz todo sentido. Ninguém em sã consciência pagaria o valor total para assumir uma dívida de uma empresa que pode não pagar. Mas o resultado prático é esse paradoxo. A empresa reporta um ganho contábil porque a sua saúde financeira piorou. É uma lógica fria de mercado que leva a um resultado que parece, sei lá, eticamente questionável. Ok, a gente já viu esses conceitos malucos, mas na prática, no dia a dia, como os avaliadores chegam a esses números? Quais são as ferramentas que eles usam? A norma descreve lá no item 6.2 três grandes abordagens. A primeira, mais óbvia, é a abordagem de mercado. Você olha preços de transações recentes para ativos ou passivos idênticos ou parecidos. O famoso quanto vale o apartamento do vizinho?
Simples e direto. Isso. A segunda é a abordagem de custo. Pensa no valor que seria necessário hoje para substituir a capacidade de serviço de um ativo. Basicamente, quanto custaria construir aquele galpão de novo do zero, considerando a depreciação. Entendi. E a terceira? E a terceira é a abordagem de receita, muito usada no mercado financeiro. Ela converte fluxos de caixa futuros que um ativo pode gerar em um único valor presente. O famoso fluxo de caixa descontado, o FCD. Exatamente. Mas o que a norma enfatiza e que talvez seja a sua contribuição mais importante para quem lê um balanço, não é tanto a técnica, mas a qualidade dos dados que alimentam essas técnicas. A fonte da informação. Perfeito. E para classificar essa qualidade, ela criou seu conceito mais famoso, a hierarquia de valor justo. Os famosos níveis 1, 2 e 3. Eu sempre vejo isso nas notas explicativas dos balanços e nunca entendi direito. É isso mesmo. O item 72 estabelece essa hierarquia como uma pirâmide de confiabilidade. O objetivo é dar transparência sobre quão objetivo ou subjetivo é um determinado valor que está no balanço. Ok, vamos traduzir isso de forma simples, então. Nível 1 seria o padrão ouro, certo? O topo da pirâmide. O item 76 diz que são preços cotados, sem nenhum ajuste, em mercados ativos para ativos idênticos. O exemplo clássico é o preço de uma ação da Petrobras na B3 no fechamento do dia. Não tem discussão, não tem modelo, é o preço que está na tela. Perfeito. Transparente, observável, verificável por qualquer um. O dado mais puro que existe. Certo. Aí a gente desce um degrau para o nível 2. Aqui a coisa já começa a ter um pouco mais de molho, né? Um pouco mais de trabalho. Os dados ainda vêm do mercado, são observáveis, mas não é o preço direto do seu ativo. O item 8.1 dá o exemplo de avaliar um título de dívida de uma empresa que não é negociado todo dia. Certo, não tem um preço diário. Exato. Você não tem o preço dele, mas pode olhar as taxas de juros de mercado, o spread de crédito de empresas com risco parecido, você usa peças observáveis do mercado para montar o valor do seu ativo. É isso, ainda baseado em dados externos e objetivos, mas já exige um grau de modelagem, de construção do preço. E por fim, chegamos no porão, no nível 3, a caixa preta. O item 86 explica que aqui você usa dados não observáveis, baseados nas premissas e projeções da própria empresa sobre o que o mercado pensaria. É o último recurso. Quando não tem mais nada, né? Exato. Pense em avaliar um projeto de pesquisa de um remédio que ainda está em fase de teste ou o valor de uma startup de tecnologia que ainda não gera receita. Você precisa estimar o mercado futuro, a taxa de crescimento, a probabilidade de sucesso, tudo isso é premissa interna. Exige muito julgamento. E é por isso que a norma exige muito mais transparência e divulgação para os ativos de nível 3, imagino. Tem que abrir a caixa preta. Exatamente. E aqui está o grande valor da hierarquia para o investidor. Ela funciona como um selo de confiabilidade, ou melhor ainda, um termômetro de ceticismo. Gostei disso. Termômetro de ceticismo. Quando você olha um balanço e vê que uma parte relevante dos ativos está como nível 1 ou 2, você pode ter uma confiança alta naqueles números. Mas quando você vê muito nível 3, acende um sinal amarelo. Não significa que está errado. Não, de forma alguma. Mas significa que aquele valor é fruto do julgamento da própria gestão. É um convite claro para o analista cavar mais fundo e questionar quais foram as premissas. Elas são realistas? Então, se a gente for resumir as ideias mais fortes que tiramos dessa norma tão densa, a primeira é que valor justo é sempre um preço de saída, uma visão de fora para dentro, do mercado para a empresa. A segunda é o conceito de melhor uso possível, que força a contabilidade a reconhecer o potencial econômico de um ativo, mesmo que a empresa não o utilize. A terceira e a mais chocante é que para dívidas, a piora da saúde financeira de uma empresa pode, paradoxalmente, diminuir o valor do seu passivo no balanço e gerar um ganho contábil. E por último, essa hierarquia de níveis 1, 2 e 3 não é sobre a qualidade do ativo, mas sobre a objetividade dos dados usados para medi-lo. É um guia para nos dizer o quão perto da realidade do mercado ou o quão perto da opinião da gestão aquele número está. No fim das contas, fica claro que a NBC TG46, apesar de toda a complexidade, é um esforço monumental para trazer disciplina,
consistência e, acima de tudo, transparência para uma das perguntas mais subjetivas e cruciais do mundo dos negócios: quanto as coisas realmente valem? Sem dúvida. E é interessante notar que toda essa estrutura sofisticada se baseia numa premissa fundamental, a de que existe uma transação, mesmo que hipotética, num mercado que funciona. Certo. A norma até tem seções que tentam guiar o que fazer quando há uma diminuição significativa na atividade de um mercado. Mas isso nos deixa com uma reflexão final. E qual seria? O que acontece quando os próprios mercados parecem irracionais? Quando eles congelam completamente, como a gente viu em grandes crises financeiras globais? Como se mede um valor de mercado quando o próprio mercado parece ter perdido o juízo, quando não há compradores ou os preços despencam sem lógica aparente? Nesse cenário de pânico, o que a palavra justo realmente significa? É algo para se pensar.